Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro que eu indiquei para vocês. Ele se chama A Ilha Perdida. Quem escreveu esse livro foi a Maria José Dupré. Vamos falar um pouquinho sobre essa escritora? Ela é uma escritora brasileira. Quem ensinou ela a ler foi a mãe dela e o irmão mais velho dela. E antes mesmo dela entrar na escola, os pais já gostavam muito de ler. Então ela começou a gostar da leitura desde muito cedo, porque sempre tinha muitos livros na casa dela. Mas ela ficou conhecida mesmo, né, quando ela cresceu e começou a publicar os livros dela, por uma obra chamada Éramos Seis. É a obra mais famosa dela, todo mundo gosta muito. E eu fiquei sabendo pelos comentários de vocês que vocês gostaram muito do livro A Ilha Perdida. Então eu vou deixar na descrição do vídeo o link em que vocês terão acesso ao PDF gratuito da obra dela também, Éramos Seis, que é a obra mais famosa dessa escritora. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a obra A Ilha Perdida. Pessoal, a história desse livro começa apresentando uma fazenda. O livro começa dizendo que essa fazenda é de um tal de Padrinho e que perto dessa fazenda tem um rio chamado Rio Taubaté. Esse rio é um rio muito lamacento, um rio muito grande, e lá no meio desse rio, bem distante da fazenda, existe uma ilha. De longe, eles só conseguem ver as árvores dessa ilha. E aí os filhos desse padrinho, que é o Kiko e o Oscar, eu coloquei o livro aqui do lado para me ajudar a conferir os nomes, eles ficam muito interessados em visitar essa ilha. E eles têm um certo receio, um certo medo, eles até sonham com a ilha, ficam pensando o que será que tem lá. Algumas pessoas dizem que lá tem um homem muito estranho, outras pessoas falam que lá tem um monstro. Então eles ficam com muita vontade de conhecer esse lugar, né, desconhecido por eles. O pai deles, que é o padrinho, proíbe os meninos de irem nessa ilha. Fala o seguinte, ó, quando vocês crescerem, eu vou levar vocês lá em uma excursão, mas por enquanto os meninos ficam proibidos de ir até lá. Inclusive, como a fazenda é muito grande, todo mundo é proibido de ficar andando sozinho por lá. Tem que tomar cuidado, inclusive tem um sino que o padrinho toca esse sino sempre que as pessoas vão lá e demoram voltar para casa, ele toca esse sino para todo mundo voltar. Então tem todo um alerta, né, de que é para ficar perto, de que não é para ir nessa ilha e tudo mais. Só que em certo momento da narrativa, no início, essa fazenda recebe a visita de uns primos do Kiko e do Oscar. Esses primos se chamam Henrique e Eduardo. E eles são metidos a corajosos, eles são mais fortes, eles sabem nadar, eles sabem andar de bicicleta, eles são super descolados. E eles resolvem o seguinte, o que é aquilo lá? Ah, é uma ilha perdida, uma ilha perigosa e tudo mais. E eles falam, não, a gente é corajoso e a gente vai lá, a gente vai visitar e ver o que tem lá. Bom, pessoal, e aí o que acontece é que o Eduardo e o Henrique são teimosos e resolvem acordar bem cedo, em um dia, né, bem pela manhã, pegar uma canoa e ir para a ilha de todo jeito, mesmo sem saber se tinha algum perigo por lá, mesmo sem levar nenhum adulto. Eles pegaram uma canoa e partiram. Chegaram lá, o que aconteceu, né? Tudo de ruim que poderia acontecer. A canoa acabou se desprendendo da corda que eles tinham levado, essa canoa foi parar no meio do rio, eles acabaram sozinhos, não sabiam o caminho para achar essa canoa primeiro, e aí quando acharam a canoa já estava longe, e aí ficaram com fome, acharam umas bananas, foram comer algumas bananas, né? E ficaram totalmente apavorados, passaram uma primeira noite lá, ficavam pensando que o padrinho ia descobrir que eles estavam na ilha e ia buscar eles, só que na verdade o padrinho nem sabia que eles tinham ido para a ilha, e em certo momento da narrativa eles se separam. Eles estavam juntos, né, o Eduardo e o Henrique. Em certo momento, um deles entra pra mata pra procurar alguma coisa e um fica sozinho. Deixa eu ler um pedaço pra vocês. O Eduardo sentia uma vontade de comer mais banana, mas ele receou que se ele comesse tanta banana pudesse fazer mal. Então ele bebeu uns goles de água e entrou sozinho na mata, prometendo que voltaria logo. E o Henrique continuou a procurar alguns paus para fazer uma jangada. Então o Eduardo entrou de novo para dentro da mata e o Henrique ficou sozinho. Aí de repente o Henrique ouviu um barulho e já virou para trás pensando, nossa, deve ser o meu irmão.
o Eduardo. Só que não era o Eduardo, era um senhor mais velho com uma barba grande e um papagaio no ombro. Bom, e aí esse senhor falou que a ilha era dele, perguntou o que ele estava fazendo lá, e o menino falou, não, eu tô aqui esperando meu irmão, o Eduardo, e esse senhor falou, não, me acompanha, vem comigo agora. O Henrique até pediu para ele esperar o Eduardo voltar, mas o homem não esperou. E aí o Henrique seguiu esse homem pela floresta, né? E aí eles chegaram em uma gruta e ele perguntou pro senhor, nossa, você mora aqui há muito tempo? E ele explicou pro menino que morava lá desde quando tinha 20 e poucos anos e começou a preparar uma refeição para esse menino. E ele achou muito interessante porque quem trouxe os alimentos para o homem eram micos que tinha na floresta. Então chegou um mico com um maracujá na mão, outro mico com os ovos, e tudo muito bonito. Os maracujás eram gigantes, então a natureza ali proporcionava uns alimentos muito bons e muito bonitos, muito saudáveis para aquele homem. E ele acabou cozinhando, né, fazendo uma refeição para o menino, falou que ele podia se deitar em uma espécie de colchão de penas que tinha numa gruta, nessa espécie de caverna que ele morava. E ele ficou por ali, já que ele estava realmente muito cansado e com fome, ele resolveu ficar, descansar um pouco, conversar com esse homem e comer a alimentação que ele estava fazendo para ele. E aí, nessa conversa, ele descobre que o senhor deu nome para os micos, eles chamavam 1, 2, 3, 4, 5, e o papagaio chamava Bonnie, e esse homem tinha uma relação muito bonita com os animais, uma relação de respeito, ele cuidava dos bichinhos, ao mesmo tempo que parecia que os bichinhos também cuidavam do homem, e ele começou a ficar encantado por tudo aquilo. Bom, e aí passada a primeira noite que ele dorme lá com o Simão convida ele para dar uma volta na floresta. E ele percebe que todos os animais têm nome. Aparece, além do papagaio e dos micos, né, que é 1, 2, 3, 4, 5, aparece um veado que tem o nome de Lucas. E todos os pássaros passam dando bom dia Simão, bom dia Lucas. Então eles se cumprimentam e ele percebe que é um lugar muito legal, assim, muito diferente da vida real. E aí eu não posso dar muito spoiler, né, sobre o que vai acontecer no meio da narrativa, porque alguns alunos ainda estão lendo, mas o Henrique presencia até como se fosse um julgamento entre os animais, com o juiz, com o réu, com o culpado, é bem legal essa parte. Tem um dia que ele chega na gruta, né, nessa caverna que o Simão mora, e o Simão tá com um pão delicioso para eles comerem, e aí ele pergunta, Simão, onde foi que você conseguiu esse pão? Aí o Simão falou, não, é só pegar as frutas e colocar no forno e pronto. Então ele achava que o Simão também era meio mágico. E aí de sobremesa tinha para comer deliciosas frutas com mel. Então tudo natural, tudo muito gostoso, tudo vindo da natureza. E aí, na verdade, o que parece é que o Simão tava lá sozinho há muito tempo, então ele parece que começou a gostar da companhia do Henrique. Então o Henrique tava meio que como prisioneiro nessa ilha, prisioneiro do Simão. E aí um dia o Simão chamou o Henrique para pescar e o Henrique foi, né, pescar e perguntou pro Simão, Simão, a gente tá muito longe de onde você me encontrou? E aí o Simão falou, sim, a gente tá muito longe de onde eu te encontrei. E aí ele pegou e falou com o Simão, olha, você deve gostar de ficar aqui sozinho porque você não tem parente, né? E será que você deixaria eu voltar? Será que você deixaria eu encontrar o meu irmão, o Eduardo? Ele já deve estar aflito. E aí o Simão fica meio em dúvida, ele fala, não sei se vou deixar você voltar, não. Ainda lá nessa pescaria, o Simão pediu pro Henrique pegar alguma coisa lá na caverna, acho que era o anzol, se eu não me engano. E aí ele foi e tentou fugir, tentou ir em direção à prainha para procurar o irmão dele. Só que aí os micos, 1, 2, 3, 4, 5, ficaram brincando com a cara dele, mostrando frutas. E o Simão foi e acabou descobrindo que ele tentou fugir. E falou, olha, ninguém vai fugir, ninguém vai conseguir fugir, que era para ele parar com isso. E à noite o Henrique acabou pedindo desculpa pro Simão, falou que não ia fugir mais. Bom, no dia seguinte ao dia que o Henrique tentou fugir, ele recebe a visita lá na caverna do animal que se chamava Lucas. E o Lucas tem uma fisionomia de preocupado, então o Simão e o Henrique vão atrás do Lucas para descobrir o que aconteceu. Eles acabam descobrindo que alguns caçadores podem ter matado uma integrante da família do Lucas.
E aí o Henrique percebe que os amigos do Lucas e o Lucas choram. E aí ele fala pro Simão: nossa, eu não sabia que os animais choravam. E aí o Simão fala com ele que a maldade do ser humano é tão grande, né, no caso dos caçadores, que faz os animais sofrerem e que os animais também têm sentimentos. Então o Henrique acaba levando isso como uma lição. Que às vezes a gente acha que os animais não pensam, que os animais não sofrem, mas que os animais sofriam sim. Inclusive com a morte da amiguinha, né, da família do Lucas, eles tinham sofrido bastante, tinham ficado chorando e o Henrique ficou observando isso. E aí, nesses dias que o Henrique acabou passando com o Simão, ele percebeu que ele tinha aprendido muitas coisas, né? Tinha aprendido a ser corajoso, tinha aprendido a respeitar os animais, tinha aprendido a comer as frutas naturais e deliciosas que tinha na natureza. Então ele aprendeu que a natureza proporcionava muita coisa boa, que a gente tem que respeitar a natureza. E em determinado dia o Simão olhou para o Henrique e viu que ele estava muito triste. Ele perguntou o que tinha acontecido e o Henrique falou que estava com muita saudade dos pais dele, estava com muita saudade da família. Então o Simão resolveu liberar o Henrique. Bom, e aí o Henrique acaba sendo liberado, tenta achar o Eduardo, não consegue, acaba adormecendo. E aí o Eduardo que consegue achar o Henrique. E ele fala, por onde você andou? E aí ele conta tudo pro Eduardo, fala que esteve em uma caverna, que tinha muitos animais, que tinha muita comida diferente, gostosa, que ele encontrou com o Simão. E o Eduardo fica meio desconfiado, assim, porque não tem ninguém que mora aqui não. E aí o Henrique pergunta pro Eduardo, nossa, você tá tão magro, o que você ficou fazendo? E enquanto o Henrique estava com o Simão, o Eduardo ficou construindo, né, um meio de eles voltarem para casa e ficou comendo algumas frutas que encontrava e raízes. Então o Eduardo estava até mais magro do que o Henrique, aparentemente. Bom, e aí já o Eduardo e o Henrique junto, o que eles fizeram, né? Ainda passaram aí por uns apuros que eu não vou contar, vou deixar vocês terminarem de ler. Será que eles foram encontrados? Será que não? É uma aventura e tanto a Ilha Perdida, hein? Espero que vocês tenham gostado do livro. Meu conselho é que vocês leiam mais livros da coleção Vagalume, ela é muito interessante, todo mundo que lê gosta muito. Mas eu já recebi alguns comentários de vocês falando que têm gostado desse livro. Bom, no nosso trabalho avaliativo dessa semana, eu vou colocar 2 questões interpretativas sobre o livro. Então não deixem de terminar a leitura até na quarta-feira, combinado? Beijinhos, pessoal, até a próxima aula!